Paz do Senhor, amém? Estão todos bem? Alguns saíram de férias, outros voltaram de férias, mas estamos aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor, amém? É um prazer imenso estar aqui. É difícil vocês me verem em cima de um púlpito pregando, porque eu não sou muito de estar em púlpito. Eu gosto de ficar mais assim, tem um grupo de 10 pessoas, uma célula, por exemplo, e eu estou ali, né? Eu estou falando, eu estou aprendendo, eu estou ensinando. Não sou muito de púlpito, porque é difícil vocês verem mais em púlpito. Eu gosto de estar mais no meio da plateia, no meio do povo, me relacionando com o povo. Não sou muito de púlpito. Mas hoje, o pastor me incumbiu de estar aqui para trazer uma palavra para vocês. Uma palavra que vem do coração de Deus para cada um de nós, tanto para vocês como para mim, porque eu não sou diferente de vocês, amém? Então eu vou passar para vocês nessa noite, trazer um ensinamento, né, para vocês, daquilo que Deus tem nos ensinado, né, em todo momento tem nos ensinado. E esse ano, a partir do dia 1º, a partir do dia 31 para 1º de janeiro, o título que nós vamos trabalhar esse ano é Céus Abertos, né? Não é céus fechados, é céu aberto. Então nós vamos trabalhar nessa noite no livro de Atos, capítulo 10, versículo 1. Amém? Tem algumas coisinhas aqui que nós vamos aprender nessa noite. Eu vou ser bem breve, né? Devido também ao horário, que muitos trabalham, muitos estão cansados. Então vou ser bem breve nas palavras, porque eu quero gastar aqui nessa noite, no mínimo, uns 10 minutos orando aqui com vocês. Então, no mínimo, 10 minutos nós vamos ficar aqui orando. Nós vamos gastar mais tempo orando. Mas primeiro nós vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar com cada um de nós nessa noite. Amém? Aqui nós vamos ver, ó. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Atos 10, versículo 1. Vamos para o versículo 2 para nós começarmos. Presta atenção, hein? Presta atenção. Diga para o seu irmão de lá, não converse comigo, porque eu preciso aprender, viver os céus abertos na minha vida, todos os dias, 24 horas por dia. Amém? Então vocês vão sair daqui aprendendo como que os céus vão ficar abertos na vida de vocês, todos os dias da vida de vocês. Porque o céu não se abre de qualquer jeito. Tem umas regrazinhas para ele se abrir. Não é de qualquer maneira que ele se abre, não. Amém? Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. E orava o quê? Ou seja, vivia todos os dias em oração. Primeira palavra vai dizer que Cornélio e sua família eram religiosos. Depois, a Bíblia vai dizer que Cornélio era temente a Deus. Depois a Bíblia vai dizer que Cornélio dava esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Ou seja, ele não parava de orar. Amém? Cornélio, para quem não sabe, Cornélio ele vivia em Cesareia, né? Cornélio era um soldado, era um oficial romano, né? Que morava lá em Cesareia e tinha 100 soldados ao seu comando, né? Você vai ver que, se você for estudar a história, você vai ver que lá em Roma, os soldados, quando eles se preparavam para guerras, tinha vários quadradinhos, e cada quadrado desse continha 100 soldados. E Cornélio era um comandante de um desses 100 soldados, que ao longo de partir para a guerra, ele dava ao comando maior, que era o superior dele. Mas ele tinha o quê? Ele tinha 100 homens ao comando dele. E olhe que, ao longo, nós vamos ver nesse texto aí, nós vamos ver que, ao longo desse texto, Cornélio, ele era um homem de oração,
Ele era um homem temente a Deus, era um homem que praticava o bem, dava as esmolas, né? E você vai ver que ele ainda não era um cristão verdadeiro, ele ainda não conhecia o evangelho de verdade. E nós vamos ver isso aqui agora, no decorrer. Vamos para o versículo 3 de Atos 10. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio, versículo 4. Ele atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? E o anjo respondeu: As suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Cornélio estava orando, que horas? 3 horas da tarde. Na Bíblia é chamada de hora nona. É o mesmo horário que Jesus morreu na cruz. 3 horas da tarde. Versículo 5. Vamos lá, versículo 5. Agora, mande alguns homens buscar em Jope um certo Simão, também chamado Pedro. 6. E ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que está perto do mar. 7. Quando o anjo que falou com Cornélio se retirou, este chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares. 8. E contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou-lhes a Jope. 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. 10. Estamos falando agora de Pedro, hein? Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. 11. Viu o céu o quê? Viu o céu o quê? E algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas. 12. Havia nele toda espécie de quadrúpede, bem como de répteis de toda a terra e aves do céu. 13. Então uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro, porém, respondeu. Olha como Pedro é, né? Olha para Pedro. Olha o que Pedro responde à voz do Senhor. De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. 14. A voz lhe falou pela segunda vez: Não chame impuro o que Deus purificou. 16. Isso aconteceu por quantas vezes? E ó para Pedro. Olha, Pedro. O que não escrevi não sabia ler, Pedro. E em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro refletia no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram lá à porta. 18. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. 19. Enquanto Pedro ainda pensava na visão, o Espírito Santo lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levanta-te, desça, não existe em ir com eles, pois eu vos enviei. Stand-by aí, stand-by no 20. Aqui você vai ver que temos 2 pessoas. Um em Cesareia, Cornélio em Cesareia, e temos agora Pedro em Jope. Cornélio agora se ajoelha para orar 3 horas da tarde e Pedro se ajoelha para orar meio-dia. 2 homens de oração.
O que é que nós entendemos com isso? Que quando nós entramos em oração, Deus ele vai ao nosso encontro. Você vai ver que Cornélio conseguiu atrair o coração de Deus com a sua oração. E você, o que é que eu aprendo com isso? Que corações que oram encontram corações que oram. Então, quando Cornélio está orando, que ele tem a visão, e Deus traz essa visão para ele, e manda ele levar alguns homens em Jope para trazer Pedro, quem vai com ele? 2 servos de Cornélio e mais um soldado romano. Mas por que o Senhor disse a Pedro, não resistem em ir? Quer dizer, o Espírito Santo avisa a Pedro, foi enviado por mim, Pedro, para ir para Jope, para ir para Cesareia, foi enviado por mim. E Pedro imediatamente aceita aquele convite e volta para Cesareia para encontrar com Cornélio. Mas no longo da passagem aí nós vamos aprender mais um pouquinho sobre isso. O que é que acontece? Quando nós lemos sobre aquele lençol que o Senhor mostra a Pedro numa visão sobre animais que manda ele matar e comer, ele não está falando para Pedro comer aqueles animais. Ele está falando para Pedro aprender que não se faz acepção de pessoas. E o que é que eu vejo nisso? O que eu vejo nisso aí na vida de Pedro é um conserto. Você vai ver que no momento que Pedro está ali sentado, junto com Paulo ali, comendo com os gentios naquele momento, você vai ver que está Pedro, Paulo e os gentios comendo. Quando Tiago chega, o que é que acontece? Pedro se levanta. Pedro se levanta porque judeus não podem se misturar com gentios. E aí chega Tiago e está lá Paulo e Pedro sentados ali comendo junto. E o que é que acontece? Quando Tiago chega lá Tiago, o pastor da igreja de Jerusalém, o maior teólogo daquele momento, e aí Pedro se levanta e vai para junto de Tiago. E Paulo continua lá sentado. E Pedro diz assim, rapaz, ia vir, né? Mas eles sentaram aí, e Paulo se irrita com ele. E Paulo vai, se levanta, chama Pedro. A Bíblia diz que ele resiste a Pedro, né? E aí dá uma dura em Pedro, chama a atenção de Pedro e diz, até agora você estava sentado conosco, comendo. E agora Tiago chega, olha que Paulo fala. Pedro naquele momento era o pastor Paulo. E Paulo chega para Pedro e dá uma dura nele. Diz, até esse momento você estava conosco, mas agora Tiago chegou e você me deixa aqui e vai para junto de Tiago. Você é um hipócrita, chamou de hipócrita na lata. E o que é que eu aprendo com isso? Conserto. Que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Jesus não morreu só para os judeus. Jesus morreu para todos, para os judeus e para os gentios. Porque todo aquele que não é judeu, ele é gentio. Amém? Vamos voltar ao nosso texto. Vamos lá? Versículo 21. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? 22. Os homens responderam, vieram da parte do centurião Cornélio, e ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse você à casa dele, para que ele ouça o que você tem a dizer. 23. Pedro os convidou a entrar e o hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, alguns dos irmãos de Jope, e o acompanharam. Quer dizer, Pedro não é besta não. Vieram 2 homens de Cornélio e mais um soldado, mas ele convidou deles também para acompanhar. Quer dizer, ele ainda estava inseguro depois que o Espírito Santo avisou a ele. Vamos lá? 24. Um dia depois chegaram a Cesareia, Cornélio, e o esperava com os parentes e amigos mais íntimos que ele havia convidado. 25.
Quando Pedro ia entrando na casa de Cornélio, dirigiu-se a ele e prostou-se aos seus pés, adorando. Você vê que, stand-by aí, você vê que quando Pedro chega na casa de Cornélio, o que é que Cornélio faz? Está lá ele, está lá os parentes, está os convidados, está uma plateia igual a nós aqui, esperando Pedro chegar. O que é que o Cornélio faz? Ele corre e se prostra diante de Pedro. Então isso mostra que ele ainda não tinha o conhecimento do Evangelho. Bora lá, 26. Pedro, porém, o fez levantar-se, dizendo: levanta-te, eu sou apenas um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou muitas pessoas reunidas ali. E ele disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Entretanto, Deus me mostrou que eu não devo chamar nenhum homem de impuro ou imundo. Vocês se lembram do lençol? Se lembra do lençol? Então, o que é que Pedro aprende aqui? Um conselho. Pedro aprendeu com aquela visão. 28 ou 29. Por isso, quando fui procurado, vim sem nenhuma objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar. 29. Cornélio respondeu: há 3 dias, a esta mesma hora, às 3 da tarde, eu orava à minha casa. De repente, um homem se pôs de pé diante de mim, em roupas resplandecentes, e disse: Cornélio, Deus ouviu a tua oração e lembrou-se das suas esmolas. 32. Mande alguém a Jope buscar Simão, chamado Pedro, e ele estará hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Assim mandei buscar você imediatamente, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor ordenou que nos diga. Stand-by aí. Ali chegou Pedro em Cesareia. Cornélio conta a sua visão que teve depois da oração, o porquê que mandou chamar Pedro. E agora Pedro chega à casa de Cornélio. Primeiro ele já chega e já se explica. Agora eu entendi o porquê que o Senhor me disse que não era para não fazer acepção de pessoas. Por quê? O que foi que Pedro viu ali? Pedro viu ali Cornélio e suas famílias que oravam a Deus, buscavam a Deus, ainda não conhecia o Evangelho totalmente, mas Pedro viu ali também parentes de Cornélio, e Pedro viu ali também muitas pessoas que eram convidados de Cornélio para ouvir a palavra de Deus. Por que isso? Porque o Espírito Santo de Deus precisava chegar em Cesareia para salvar aquele povo. E agora esse povo vai ter a oportunidade de receber o Espírito de Deus naquele local. E para que isso acontecesse, aconteceu 2 coisas. Um orou 3 da tarde e o outro orou meio-dia. Então, o céu se abriu para Pedro e o céu se abriu para Cornélio. E agora, quando Pedro chega em Cesareia, agora os céus vai se abrir na vida do povo de Cesareia. E Pedro começa a pregar. E o que é que Pedro começa a pregar? Começa a pregar sobre Jesus. Vocês vão ver ali que... Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com indiferença. Está vendo aí? Todos nós somos iguais. Nenhum de nós somos melhores do que o outro. Então nós devemos tratar todo mundo igual. O céu foi feito para todo mundo. O Senhor deixou o sol para todo mundo.
O Senhor deixou a chuva para todo mundo. O Senhor não faz acepção de pessoas, diz a palavra. E por que nós fazemos? E como nós estamos falando nessa noite de céus abertos, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. O que fez Cornélio atrair a atenção de Deus? Em primeiro lugar, ele era um homem de oração. Segundo lugar, ele era um homem que lia a palavra, não entendia, mas lia. Isso trouxe a atenção de Deus. E outra coisa que Cornélio fazia, como nós vimos ali, Cornélio orava continuamente. Não é orar hoje e deixar para orar agora no culto de domingo. Você tem que orar hoje, orar amanhã, orar depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã e depois da manhã. E enquanto ele não vier, você continua orando todos os dias. Porque é isso que vai nos manter de pé. E é isso que vai atrair a atenção de Deus para nós. E quando Deus ele traz atenção para nós, nenhuma barreira consegue nos paralisar. Outra coisa que Cornélio tinha, a Bíblia vai falar sobre esmolas. Né? Cornélio era um homem generoso, era um homem que gostava de ajudar, era um homem que gostava de fazer o bem à pessoa. Então não basta só orar, precisamos também fazer o bem a outros que necessitam. E uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui bem clara. Vocês aprendam nessa noite. Quem não sabe vai aprender. A palavra de Deus não foi feita para Deus. A palavra de Deus foi feita para mover o homem. A oração foi feita para mover o coração de Deus. Deus não vem aqui sentar aí numa cadeira e dizer para mim, para o pastor Paulo, oh, que palavra poderosa. Ele não vai fazer isso. A palavra não foi feita para Deus. A palavra foi feita para mover o coração do homem. Mas a oração foi feita para mover o coração de Deus. E como nós movemos o coração de Deus? Orando, aí o céu se abre e aí as coisas começam a acontecer em nossa vida. Amém? Vamos voltar ao nosso texto ali. Versículo 36. Mas todas as nações aceitam todo aquele que o teme e faz o que é justo. Outra coisa também, temer a Deus. Será que nós temos temor ao Senhor? O que é ter temor ao Senhor? Temor ao Senhor, primeiramente, é ter respeito pelas coisas de Deus. Se nós viemos a uma igreja, e a igreja é o lugar de cultuar a Deus, é o lugar de louvar, é o lugar de adorar, e é o lugar de ouvir a palavra que Ele tem para cada um de nós. Então nós temos que ter respeito pelas coisas de Deus. Nós temos que prestar atenção naquilo que Deus quer para a nossa vida. Por quê? Porque se nós não fizermos isso e não prestar atenção na palavra que Deus tem para falar de nós, o que é que vai acontecer? Nós vamos entrar, nós não vamos ouvir e vamos sair pior do que o que a gente entrou. E quando nós chegarmos lá fora, a gente vai falar mal do pastor. Ah, a palavra não prestou. Ah, o culto não valeu nada. Ah, eu estou pior do que o que eu saí. Por quê? Porque você veio para ouvir a palavra de Deus e adorar a Deus, e você não respeitou aquilo que Deus tinha para você. Então, a partir de hoje, nós devemos aprender a respeitar a palavra de Deus e aprender que nós viemos na igreja para cultuar a Deus. Nós viemos aqui para cultuar ao Senhor, para adorar o Senhor. O louvor, por exemplo. Nós, às vezes, ouvimos o louvor, né? Nós gostamos de ouvir o louvor é maravilhoso. Né? O louvor atrai a presença de Deus, mas o louvor não foi feito para nós. O louvor foi feito para Deus. Você vai ver lá em Apocalipse que quando João chega lá, os anjos começam a adorar a Deus.
os anjos começam a dizer: santo, 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 santo. O nosso inimigo, por exemplo, antes dele se tornar o inimigo das nossas almas, ele era um anjo de luz. Para quem não sabe, ele era um anjo de luz, né? Era um anjo de luz, era um anjo diferenciado dos outros anjos, porque ele era um anjo feito de pedras preciosas, né? Era um anjo feito de jaspe, ouro, era um anjo feito de pedras preciosas, andava em pedras asfogueadas, e era um anjo que ele dominava território, ele era um anjo ministro de louvor, ele tinha sons no corpo. Quando ele ia se apresentar a Deus, ele já ia louvando, né? Por isso que você vê hoje no mundo as músicas, o que mais traz adoração ao inimigo não é prostituição, droga, isso aí tudo faz parte. Mas o que mais o inimigo adora é a música. Por isso que a cada dia você vê aparecer mais um cantor sertanejo, um cantor de cidade, um cantor de arrocha, cada hora um cantor. E você vê que a plateia sempre vai para um, vai para outra, e segue um, segue outro, segue, ele vai enchendo de cantor, porque a música do mundo adora ele. Ele tenta imitar o Senhor, mas ele imita para o mal. Então o louvor não foi feito para nós, o louvor foi feito para o Senhor. Por isso que o salmista vai dizer: todos que têm fôlego, louve ao. Todos que têm fogo, louve ao. Então devemos louvar ao Senhor. Quando os ministros de louvores vêm aqui louvar, não é só eles que têm que estar louvando. Nós temos que estar louvando também. Porque não vai ter sentido ele estar aqui tocando, adorando e louvando, e nós aí em pé, olhando ele tocar, olhando ele louvar. Deus, ele quer ouvir o nosso louvor, porque o nosso louvor atrai a presença de Deus para nós. E o Senhor, ele quer trazer esse conserto em nossa vida nessa noite. Tem algumas coisas que eu quero trazer para vocês também. É que nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, você vai ver que tem duas coisas que têm tentado nos afastar de Deus, né? E se vocês concordarem comigo, vocês vão ver. Então, duas coisas têm tentado, o inimigo tem jogado para nos afastar da presença de Deus. Primeiro, o que é que o inimigo lança na nossa vida? Frieza espiritual. Vocês vão ver que nesses últimos tempos, a frieza espiritual tem tomado conta dos crentes. Os crentes estão andando frio, os crentes não dão mais glória a Deus, os crentes não pulam, os crentes não grita mais pelo Espírito Santo. Você não vê mais crente chorando, derramando lágrimas, você não vê mais crente arrependido pelos erros que causam. E nós precisamos ser vigilante com isso. Precisamos ter temor a Deus. E uma outra coisa que o inimigo tem lançado na vida do crente nos dias de hoje: preguiça espiritual. A preguiça espiritual tem tomado conta da vida do crente nesses últimos tempos. E por que isso acontece em nossa vida? Cornélio vem nos ensinar. Cornélio nos ensina nessa noite e nos traz num concerto nessa noite, dizendo: precisamos orar continuamente para que o céu se abra sobre a nossa vida, para que nós encontramos um coração aquebrantado, para que Deus venha agir em nós. Deus vem chamar a gente nessa noite para um concerto. Vocês querem ver uma coisa? Se vocês pararem para conversar, eu vou botar no baixo, a cada 10 pessoas que vocês conversarem sobre Jesus, no mínimo 8 é desviado. 8 pessoas são desviadas. Se você olhar os cantores hoje do mundo, a cada um deles, se você for entrevistar, aonde você começou a cantar? Eu comecei na, mas está no mundo. Por quê? Porque deixou o amor se apagar,
deixou a chama se apagar. E nesses últimos tempos, não é tempo de ficar com a chama apagada. Porque a chama apagada não vai levar a gente a lugar nenhum. A gente vai se tornar presa fácil para o inimigo. E as pregações de hoje, se nós olharmos por aí, né, nós não estamos aqui para falar de igreja dos outros, mas nós temos que falar de pregações. Se nós olharmos as pregações por aí, qual é a pregação que nós mais ouvimos? Ah, não, você veio aqui porque Deus vai lhe dar um carro, Deus vai lhe dar uma casa, Deus vai lhe dar uma mansão, Deus vai lhe dar um bom emprego, Deus vai lhe mudar de cargo. E quanto mais você dá, mais você... A única coisa que o Senhor prometeu nos dar foi a salvação eterna em Cristo Jesus. O maior milagre de um ser humano hoje não é um cego ser curado, não é um coxo sair andando, não é um mudo falar, não é ser curado de um câncer, não é ser curado de uma depressão ou de uma ansiedade. O maior milagre da humanidade hoje é quando o ser humano ele se arrepende e se entrega a sua vida a Jesus. Esse é o maior milagre que nós temos. Esse é o maior milagre que nós temos. O Senhor ele subiu aos céus e disse: ó, eu vou subir, mas o Espírito Santo vai descer. Vocês não ficarão órfãos. E hoje em dia, se nós olharmos, nós damos pouca ênfase ao Espírito Santo. E devemos chegar mais a Ele. O Senhor, até hoje, Deus nunca fez nada sem o Espírito Santo. Jesus nunca fez nada sem o Espírito Santo. Jesus, para escolher 12 discípulos, jejuou 40 dias e noites para escolher 12 discípulos. E nós fazemos o que nós queremos e não oramos. Perdemos a essência da oração. Perdemos a essência do jejum. Perdemos a essência do amor ao outro. Perdemos a essência do falar em língua. Perdemos a essência de molhar os olhos derramados diante do Senhor. Outra coisa que nós vimos ali em Cornélio, que ele nos ensina uma coisa sobre a oração. O que é que Cornélio nos ensina? Cornélio, ele fazia uma oração sincera. Não era qualquer oração, era uma oração do derramar. E qual é a oração do derramar? Senhor, eu estou sentindo isso, isso e isso. Senhor, eu estou chateado. É o derramar. Não é que ele não sabe, ele sabe, mas ele quer ouvir você falar. Se você não consegue orar de dia, ore de madrugada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitos dizem aí que orar de madrugada é melhor, porque todo mundo está dormindo e Deus ouve melhor as nossas orações. Não é isso. A oração de madrugada traz revelações na sua vida. A oração da madrugada traz proteção para você e sua família. A própria palavra vai dizer: se o Senhor não cuidar dos seus, em vão é a sentinela. Ele cuida de cada um de nós. O que nós temos dado para Ele? Será que verdadeiramente temos sido bons cristãos? Será que verdadeiramente temos cuidado um do outro? Tem gente que vive uma vida religiosa dentro da igreja, mas vive uma vida secular fora dela. Isso não pode. Isso não pode. Ou você serve, ou você não serve. E a Bíblia vai dizer assim, ó: veja a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Você precisa decidir. Cornélio, ele tinha todo o motivo do mundo para adorar outros deuses. Porque lá em Roma tinha a deusa chamada Diana, que era a deusa da fertilidade. Tinha Astarote,
Ele podia servir qualquer outro deus, mas ele decidiu servir o único Deus, que é Pai de todos. Não é Pai de um só, Ele é Pai de todos. Jesus não morreu por um só, Jesus morreu por todos. Todos merecem ser salvos. Todos merecem ir para o céu, para a boda do Cordeiro. E você vai ver que no decorrer da mensagem, Pedro começa a pregar sobre Jesus. E você vai ver que o Espírito Santo começa a descer. E foi a primeira vez que o Espírito Santo desceu em Roma com a pregação de Pedro. E a segunda vez foi com Paulo. Você vai ver lá em Atos 19. Mas toda vez que Pedro pregava, o Espírito Santo descia. Toda vez que Pedro pregava, o Espírito Santo descia. Então precisamos ser assim. Nós devemos nos ajoelhar, nos buscarmos a Deus, buscar os céus abertos, mas o céu não se abre de qualquer maneira. O céu não vai se abrir se você tratar mal a sua esposa, se a sua esposa tratar mal o seu marido. Ele não vai se abrir. Você pode orar aí uma semana de joelho. Você pode jejuar aí 40 dias. Você pode pegar um balde de óleo aqui ungido e derramar na sua cabeça que o céu não vai se abrir. Você está agindo errado. Você não pode falar, reclamar o seu filho com palavras obscenas. Você não pode tratar mal o seu próximo. Você não pode julgar autoridades. Você não pode ter julgamento próprio. Só existe um juiz. Quem somos nós para julgar alguém? Nós estamos aqui para dar mão ao outro e orar um pelos outros. Porque a igreja só cresce quando ora um pelos outros. A igreja só cresce quando oramos pelos nossos líderes, pelos nossos pastores. Vamos deixar a preguiça espiritual de lado e vamos buscar mais a Deus. Eu sei que todos trabalham, eu também trabalho. É cansativo, mas em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar, Deus. Outra coisa que Cornélio dava, bom testemunho. Olha quantas regrinhas para o céu abrir. Oração, generosidade, oração contínua e bom testemunho. Será que nós temos dado bom testemunho onde nós estamos andando? Ou as pessoas tendo duvidado de nós, e não é que o crente que vai ali, o crente estava na igreja e agora estava ali brigando, a mulher brigando com o marido. O crente estava na igreja, estava brigando com a mulher. O crente estava na igreja, comprou e não pagou. Será que estamos dando bom testemunho? Como é que está a sua vida hoje? Será que da maneira que nós estamos vivendo, será que verdadeiramente o céu vai se abrir para nós? Ou precisamos ter um conserto primeiro? Eu não sei como é que está a sua vida nessa, mas o Senhor sabe. Ele sabe de tudo. Ele vê tudo. E não façam nada escondido, pensando que Ele não está vendo. Não, que Ele está vendo. Você vai encontrar na Bíblia aqui. E se você quiser, eu te dou todos os capítulos e versículos. 233 vezes. Deus viu, Deus vê. Deus viu, Deus vê. 233 vezes. Faça nada escondido não, que Deus está vendo. E o próprio Jesus vai dizer: não há nada escondido que não venha a ser revelado. Mais cedo ou mais tarde Ele vai vir à tona. Então seja sincero nas suas orações.
Não esconda pecado. Como diz o pastor Júnior no domingo aqui. Não pegue uma coleira e bote nele e você vai e se leva, não. Porque você não vai andar e o céu não vai se abrir. Os céus precisam estar abertos sobre a nossa vida. E que tipo de cristão nós somos? Porque se nós oramos e o céu não se abre, tem alguma coisa errada. Precisamos de conserto. Precisamos andar em concordância com a palavra de Deus. Hoje perdemos a essência de ler a palavra. Por quê? Porque o celular, né? O celular e a tecnologia avançada tem tomado conta dos nossos dias e nós mais não conseguimos mais ler a palavra. Não conseguimos mais ler a palavra. Aqui tudo bem, e o negócio renovou, agora tem um telão. Abre a Bíblia, não precisa estar ali no telão. E em casa, tem telão? Eu aconselho a vocês, leiam a Bíblia em casa e não no celular. Porque não adianta, você vai abrir o celular, vai baixar a Bíblia, enquanto você está lendo, ele vai tocar o Zap, vai tocar o Instagram, e você vai abrir para ler, vai perder aqui o sentido da coisa. E vai ser difícil você voltar, porque o inimigo ele coloca outras coisas na mente e não vai. Quer ver uma coisa que o inimigo mais usa na nossa vida? É o talhe do pensamento induzivo. O pensamento induzivo é o pior que tem. Você vai, ora agora, pede perdão ao Senhor pelos seus pecados, e o Senhor vai e te perdoa, e com pouco instante, o inimigo chega lá com o pensamento induzivo na sua mente assim, ó, você sabe, né? Você fez errado tal coisa. Quer dizer, você já orou, Deus já te perdoou, e Ele já chegou na sua mente e colocou que você errou novamente. E quer trazer o passado para a sua vida para lhe manter preso. Sabe como é o nome disso? Falta de oração. Por isso que Jesus diz, vigiai e orai para não cair. Porque se você estiver em oração, você não cai. Você vai ver muita gente caindo aí. Você vai ver, o que mais tem a rede social, o que mais denuncia, né? Você vê as pessoas falarem de, o bispo tal caiu, traiu a mulher, o pastor fulano de tal fez isso, ciclano fez aquilo. Você vê muitos homens de Deus cair. Mas só tem uma maneira de você não cair. Você já viu uma pessoa assim cair? Não cai. Porque é a palavra de Jesus. Vigiai e orai para não cair. Então aprenda uma coisa nessa noite. A oração é importante. Muitas vezes você vai dizer, que palavra chata do irmão. Vem falar sobre a oração. Estou dizendo sobre a oração, porque é a primeira coisa que o céu vai se abrir, é quando nós ajoelhamos para orar. É através da oração que um processo é liberto. É através de uma oração que o Senhor providencia o que está faltando na tua vida. Envia alguém para te ajudar. É através da oração que o Senhor cura um doente no hospital. Ele está lá, mas você está aqui orando, e o Senhor manda um anjo dele lá visitar. O mesmo anjo que visitou Pedro, o mesmo anjo que visitou Cornélio, é o mesmo que vai te visitar de noite, tu dormindo. É o mesmo que vai te visitar de noite, tu orando. É o mesmo que vai visitar aquele que está doente, que tu está orando por ele. Ele não sabe, mas tu está lá ajoelhado orando por ele. E quanto mais tu faz isso na vida do teu irmão, mais Deus acrescenta na tua vida. O Senhor dá ordens aos anjos ao teu respeito, ao meu e ao teu respeito, para te proteger, para te livrar. Vou te dar um conselho. Você tem que aprender que na igreja existe 2 tipos de crente. Jesus vai dizer que tem 2 tipos de crente na igreja. Um crente chamado joio e um crente chamado...
Então você tem que aprender uma coisa. Eu aprendi isso na minha vida. Tem que aprender uma coisa. As pessoas não são como a gente quer. As pessoas são como elas são. Nós não devemos olhar, fulano passou por mim e não me deu a paz do Senhor. Vai lá e dê a ela, meu irmão. Vai lá e dê a ela a paz do Senhor para ela. Jesus diz, vai e dê a paz. Se ele não receber, a paz volta para você. Você está perdendo alguma coisa? Não, você só tem a ganhar. Nós temos que parar de se inflamar com as pessoas que às vezes fala mal da gente, às vezes aponta a gente. Nós não viemos aqui por causa de pessoas, não. Nós viemos aqui por causa de Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer, eu não estou aqui para agradar o homem, eu estou aqui para agradar a Deus. A igreja é um lugar de cultuar a Deus. Não é lugar de adorar o homem, nem olhar o que o homem está falando, deixando de falar. Vamos deixar as pessoas de lado e vamos focar a nossa mente em Deus. Porque se a gente for olhar para o homem, a gente só vai andar errado e todo dia falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal do irmão. Mas se nós focarmos a nossa mente e o nosso coração em Deus, nós não vamos mais errar. Dificilmente vamos errar. Porque corações que oram encontra corações que oram. E aí o céu começa a se mover sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida da pessoa que você está orando. Então vamos mais ser temente a Deus. Vamos ser mais sinceros às coisas de Deus. Porque o Senhor, Ele sempre quer o melhor para nós. O Senhor sempre quer o melhor para nós. Nós precisamos valorizar o que nós temos, que é o Espírito Santo. Precisamos dar valor a Ele. E a palavra de Deus. E eu quero dizer o seguinte nessa noite para vocês. Que a partir de hoje, nós venhamos aprender o que é ser cristão de verdade. Se nós queremos alcançar uma salvação em Cristo, nós precisamos aprender o que é o Evangelho de Deus. Não é levantar a mão, eu estou salvo. Jesus disse que é aquele que perseverar até o fim. Não é o que abandona no meio do caminho que vai ser salvo. É o que persevera. E como é que nós perseveramos? Em primeiro lugar, orando continuamente a Deus, com sinceridade. Segundo, velando pela sua palavra, porque a palavra dele é para mover o nosso coração, é para que a gente venha aprender a viver sobre ela. Jesus combateu o inimigo usou o livro dos Salmos para combater Jesus. Lá no monte, depois de 40 dias orando. E Jesus combateu o inimigo com o quê? Com a palavra. Porque se você não aprender a palavra, os falsos profetas estão aí para enganar cada um de nós. E nós precisamos combater eles com a palavra. Segundo, ser generoso, ser piedoso. Terceiro, jejum. Jesus diz assim para os seus discípulos: enquanto o noivo estiver com eles, não precisam jejuar. Mas quando o noivo for tirado, eles precisarão jejuar. Porque há tipo de demônios que só sai com jejum e oração. Terceiro, adorar ao Senhor. Então todos que respiram têm que adorar o Senhor. Você pode até ouvir o louvor, que até você se sente até bem, um
pouco emocionado, mas o louvor foi feito para Deus. Toda vez que você abre a sua boca para louvar, você está adorando a Deus. Você está atraindo a presença de Deus para você. E nunca deixe a oportunidade passar de evangelizar alguém que você conhece. Nunca perca a oportunidade. Nunca perca. Porque o trabalho do Senhor tem que ser feito nessa terra. E Ele precisa de nós para nos usar como um vaso na mão dEle, para que o Evangelho ele venha crescer a cada dia. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu disse que nós iríamos gastar um tempo aqui orando. Eu não sei o que vai acontecer aqui, mas eu sei que o Espírito Santo vai trabalhar na vida de cada um de nós nessa noite. Aquele que veio enfermo aqui vai ser curado. Aquele que está apreensivo, o Senhor vai trazer liberdade. E eu vou orar por você, para que você tenha o hábito de ler a Bíblia todos os dias, e você tenha o hábito de orar todos os dias. Eu vou orar por você aqui. Você precisa pedir ao Senhor, e você precisa orar pela sua vida de oração. Você precisa ter uma relação profunda com Deus. Você precisa ter um coração aquebrantado em todos os momentos. Porque o coração aquebrantado atrai a presença de Deus até nós. Coração endurecido não presta não. Por isso que o Senhor disse que é melhor ter um coração de carne, porque o coração de carne é mais fácil ser amolecido do que um coração de pedra. Então precisamos aquebrantar o nosso coração. E outra coisa que eu vou dizer para vocês: toda vez que a Bíblia falar de coração na Bíblia, tanto que você vê falar de coração na Bíblia, a Bíblia está falando de consciência. Que nós venhamos ser conscientes daquilo que nós estamos vivendo e praticando todos os dias. Se o Senhor te deu algo para fazer, volte a fazer. Não vá olhar para a direita, para o lado direito, para o lado esquerdo, fulano e bertano. Vá ouvir a voz de Deus e obedeça. Ah, eu vou fazer um sacrifício. Deus não quer sacrifício não, Ele quer obediência. Deus quer a obediência de nós. Precisamos nos arrepender. Precisamos nos dobrar diante de Deus. O tempo é agora, não está na hora de perder mais tempo. O tempo é agora. O ano é esse. Se queremos alcançar os nossos objetivos, não só físicos, mas os nossos objetivos espirituais em primeiro lugar. Porque se lá no alto vai bem, na terra vai bem. Se lá no alto vai mal, na terra vai mal. E outra coisa que eu vou ensinar a vocês. Toda vez que você for fazer algo na sua vida, seja um emprego, seja um evento, seja ajudar alguém, tudo que você for fazer na sua vida, primeiro ore, entregue na mão de Deus. Não vá fazer por a força do seu braço não, que acaba dando errado. Ore, entregue a Deus, que Deus vai te direcionar, Deus vai enviar pessoas para te ajudar, e tudo vai dar certo na sua vida. Vai fazer um concurso? Ore a Deus, apresente a Ele. E outra coisa que eu vou dizer para vocês: nunca façam a obra de Deus relaxadamente. Ah, vou fazendo aqui porque fulano mandou, eu não queria. Então não faça. Porque uma coisa, eu estava até conversando com o pastor André um dia desse, porque uma coisa é você fazer porque alguém mandou e insatisfeito. E outra coisa é saber se Deus vai receber aquilo que você está fazendo de má vontade, porque alguém pediu. Então faça as coisas de Deus com amor, faça as coisas de Deus com alegria, porque Ele aceita.